Bom dia a todos. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a pergunta número 99 do capítulo 12. A pergunta 99 é: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Vamos orar antes de qualquer coisa. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de podermos aprender mais da Tua Palavra. Ó Deus, edifica-nos sempre com a Tua Palavra, que é boa e que é eficaz. Seja com cada um de nós, é o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como eu falei, né, essa é a pergunta número 99. Esse estudo é baseado no Catecismo Maior de Westminster, comentado, de Johannes Gerhard Voss, e também do comentário do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana da Aliança, em Limeira. E na pergunta 98 foi conduzida aqui pelo presbítero Júlio Bessa, e eu não estava presente, mas consegui assistir via YouTube. E esse estudo é continuação, portanto, da pergunta número 98. Ok, então, essa resposta, essa pergunta, que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos, é uma introdução aos 10 mandamentos, mas os teólogos de Westminster chegaram à conclusão de que as regras seriam divididas em 8. Então, o que vamos estudar hoje é somente a primeira regra, tá? Porque as regras tem muito material para você trabalhar com elas. É claro, podemos pegar as 8 de uma só vez e tratá-las de uma só vez, mas não veremos com a profundidade que a resposta ela requer. Então, a resposta da pergunta seria: para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. A primeira delas, que vamos tratar hoje: que a lei é perfeita e a todos obriga integralmente e para sempre a sua plena obediência. Então, a lei é perfeita e a lei nos obriga à perfeita obediência dela de forma integral, não é parcial. Ela tem que ser cumprida de forma integral, de acordo com a justiça dela, de modo que exige a máxima perfeição no cumprimento de cada dever. Repetindo, exige a máxima perfeição no cumprimento de cada dever e proíbe o menor grau de qualquer pecado. Percebo que essa primeira regra, ela é bastante enfática na questão de que a lei é perfeita, exige obediência, tem que ser o máximo de perfeição e não admite qualquer desvio pelo pecado. Então vamos ver qual é a base bíblica para essa resposta, ou melhor, para essa primeira regra. A primeira coisa que vimos que a lei do Senhor ela é perfeita e está baseada no Salmo de número 19, versículo 7, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a lei do Senhor ela é perfeita. E como nós vimos no culto mais cedo, lemos trecho do Salmo 119, em que foi falado muito sobre essa lei, sobre os mandamentos, e como agrada ao salmista e a nós também o cumprimento dessa lei. O segundo lugar que foi falado nessa regra é que a perfeição de Deus exige exatamente a perfeição no homem. Veja, é uma exigência. Deus requer de nós a perfeição. Mateus 5,48 já nos alerta: portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, esse é o padrão, esse é o sarrafo, não menos que isso, para sermos aceitos por Deus.
Mas também limos nessa regra que a lei de Deus exige perfeição absoluta e não tolera qualquer desvio pelo nosso pecado. Tiago 2,10 já nos adverte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, nada mais claro, eu imagino, deve estar claro para todos nós, que a exigência de Deus é a perfeição no cumprimento da sua lei. Se você tropeça num só ponto, você é culpado de todos. E isso é todos os dias. Não é você, até um dia, vamos imaginar que fosse possível, um dia nós conseguíssemos cumprir a lei toda. Mas não é só num dia, são todos os dias da sua vida, tem que cumprir a lei cabalmente. Agora, vamos lá. Isso foi falado na última escola bíblica, pelo que eu vi, o presbítero Júlio Bessa falou sobre isso. Aqui é exatamente, vocês vão ver aqui cinco passagens em que Cristo diz: ouvistes, e depois diz assim: eu, porém, vos digo. Então, Cristo fazendo uma reinterpretação da lei, ou uma explicação mais aprimorada da lei. Então, nesse primeiro aspecto aqui, vamos ler que diz Mateus 5, 21, 22, que diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Essa é a lei, era a lei como tinha sido pregada. Mas aí Cristo reinterpreta: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então percebam que o não matarás não é simplesmente você chegar com uma arma e tirar a vida de uma pessoa. Só o fato de você se irar com o seu irmão é como se você estivesse matando aquele irmão. Só o fato de você chegar a insultar a seu irmão é como se você estivesse matando o seu irmão. Só o fato de você chamá-lo de tolo, você está matando o seu irmão. Então percebam que aqui há uma interpretação mais aprimorada exatamente da lei. No Sermão do Monte, né, que é essa passagem, Mateus 5, 6 e 7, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que fala do Sermão do Monte, também tem assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Aí Cristo reinterpreta, ou ensina as profundezas. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então não é só você chegar às vias de fato e se deitar com uma mulher. Não. Só o fato de você ter a intenção impura no teu coração, na tua mente, você já adulterou com ela. É importante nós observarmos isso aqui, que também fazendo um link com a escola bíblica do domingo, última escola bíblica, é que perceba que na lei não está exatamente as minúcias daquela lei, mas tem o quê? Os princípios gerais. Né? Até tem uma passagem lá em Levítico que fala, né, do surdo e acho que do cego, mas não é só surdo e cego, aquilo é o geral, para todas as pessoas. Né? Tá, aí continuando. Também ouvistes, Mateus 5, do 33 a 34, diz: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Aí Cristo adiciona, ou melhor, reinterpreta: eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. E ele continua: nem pelo céu, nem pela terra, nem pela sua cabeça, assim por diante. Mas percebam, a lei, aqui está o princípio. A interpretação, ela é mais ampla. Nunca é exatamente aquilo. Ela é ampla. Outra, Mateus 5, 37 a 39. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não.
O que disto passar vem do maligno. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí Cristo ensina ou reinterpreta essa passagem dizendo, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus, por Deus ser perfeito, Deus exige de nós a perfeição. Portanto, a lei de Deus, ela exige a perfeição absoluta e não tolera qualquer desvio. Se eu e vocês nos desviamos de um desses mandamentos, uma dessas leis, nós temos pecado. E a quinta ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Cristo, ensinando essa passagem, nos diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Temos feito isso? Temos amado os nossos inimigos? Temos orado por aqueles que nos perseguem? Porque se nós não tivermos feito isso, nós temos cometido pecados. Ok, irmãos? Então, essa é a base bíblica para essa primeira regra da interpretação dos 10 mandamentos. É a primeira de 8. Não sei quanto tempo te vai levar para cumprir essas 8. Talvez 8 domingos. Porque cada uma tem suas especificidades. Agora vamos ver algumas perguntas, já que nós entendemos que a lei de Deus é perfeita e que ela requer exatamente que nós cumpramos ela de forma rigorosamente, de forma absoluta, e que Deus não tolera nenhum desvio, o sarrafo de Deus é lá em cima mesmo. Vamos para algumas perguntas. A primeira pergunta é, por que há necessidade, por que temos essas regras para compreender os 10 mandamentos? O que vocês acham? Por que há essa necessidade? Ora, porque os 10 mandamentos está só um resumo as necessidades, as interpretações, né, as adições, o ensino, ele é mais amplo do que aquilo. Por isso precisamos dessas regras, para melhor entendermos os 10 mandamentos. Então a resposta que o Gerhard Voss diz é porque os 10 mandamentos não são uma aplicação completa, nem a declaração detalhada da lei moral, mas apenas um resumo compreensível dela. Realmente, como vimos pelas passagens bíblicas, lá nos 10 mandamentos está o resumo. É claro que precisou-se que Cristo viesse e desse esse novo ensinamento, essa nova interpretação da lei. Até aqui, tudo certo, pastor? É interessante, porque uma vez eu presenciei uma situação de um anúncio de uma disciplina em que foi citado apenas um mandamento. Esse mandamento foi o 7. E aí houve uma confusão muito grande, né? Inclusive até ameaça de processar o pastor, porque se entendeu e afirmou-se que o pastor estava dizendo que a pessoa que estava sendo disciplinada era uma pessoa adúltera, nos termos, digamos assim, mais estritos, né, de ter tido a relação e tal, e ser uma mulher da vida. Quando na verdade não foi isso que foi afirmado, simplesmente o mandamento 7 foi quebrado. Isso tem a ver com o que está sendo dito, né? Porque o mandamento ali é de fato um resumo. Né? Cristo ele explica melhor, né? Se um homem olhar para uma mulher e ele desejava no seu coração já adulterou. Não foi as vias com ela, mas ele adulterou. Exato. Então, e às vezes isso acontece, né? Essa confusão acontece. É uma falta de entendimento, porque o mandamento
Exato, exato. Então, muitas pessoas podem cometer o erro de não entender que lá tem o resumo e fazer uma interpretação errada, né, do que realmente aquela lei quer expressar. Muito bem. Segunda pergunta, outra pergunta. Qual é a fonte dessas regras? Ora, a fonte dessas regras é a Bíblia. É a Bíblia. Estou induzindo vocês ao erro, tá? É a Bíblia, claro que tem que ser a Bíblia, senão, né, não seria. Então, as regras apresentadas pelo catecismo são a própria aplicação da Bíblia, da lei moral, a problemas e situações particulares. É interessante você ver que os salmos de romagem sempre tem esse aspecto, né, de trazer algo prático. Não só aquela doutrina, mas também trazer aquela aplicação prática. Muito interessante isso, essa questão de trazer, né, a doutrina para problemas e situações práticas. Muito bem. Outra pergunta. O que significa dizer que a lei de Deus é perfeita? Significa que é perfeita. Muito bem. Perfeita. Perfeita resposta. Essa perfeição na resposta de vocês, gostei bastante. Gostei bastante. Se ela é perfeita, porque ela veio de quem? Perceba que na última, não sei se vocês vão lembrar, na última escola bíblica, o professor Júlio falou bastante a questão dos outros povos, que também possuem as suas leis. Mas qual é a diferença entre a lei, por exemplo, lá dos assírios, dos hititas, dos babilônios, com a lei de Deus? Com os 10 mandamentos? Com a lei moral? É exatamente que numa tem Deus e na outra não tem Deus. Ok? Então, o que significa dizer que a lei de Deus é perfeita? Ora, ela é a revelação da vontade de Deus para o homem. Não é nada que o homem tenha produzido pelo próprio homem. Não. A lei moral, ela é revelação da vontade de Deus para o homem, que de acordo com a Bíblia diz que a vontade de Deus para o homem ela é 3 aspectos: boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita, e que estamos obrigados a cumpri-la perfeitamente, por ser a lei ser divina. Não é humana, ela é divina. Muito bem. Outra pergunta. Qual é o grau de conformidade com a justiça? Que grau de conformidade com a justiça exige a lei moral de Deus? O grau baixo, médio, elevado, elevadíssimo? Qual o grau? É o grau máximo, não é isso? Ela exige, a conformidade tem que ser, no máximo, tem que ser perfeito. Muito bem. Aí o Gerhard diz que ele exige a conformidade plena e total. Por quê? Porque, talvez o texto não esteja muito claro, mas porque a conformidade parcial nada vale à vista de Deus. Você pode cumprir durante a tua vida toda, menos a lei. Mas se no último dia você não cumprir a lei, para Deus não vale de absolutamente nada. Nada vale diante de Deus. Então, a conformidade parcial, nada vale para Deus. Eu gosto muito de falar isso. O sarrafo de Deus é aquele. E não muda. Não tem como mudar. Não tem como baixar o sarrafo, não. Outra pergunta. Que parte da nossa natureza está comprometida com a exigência divina de obediência à sua lei moral? Quando eu falo que parte da nossa natureza, nós reformados nós somos dicotomistas. Ou seja, a nossa natureza ela é o corpo e a alma, que também, muitas vezes é chamado também de forma intercalada com espírito. Então nós temos alma e corpo. Então eu pergunto,
Que parte da nossa natureza está comprometida com a exigência divina de obediência à sua lei moral? É só a parte corpo ou também a parte espírito? Só a parte toda. Só a parte toda. Então, é a parte corpo. Quando a gente morrer, ressuscitar, nosso corpo vai ser restaurado. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Nosso corpo eu não sei como é que vai ser, né? Assim, eu sei que vai ser um corpo glorificado, né? Sei disso. E já ouvi alguns teólogos falando que todos os corpos vão ter 33 anos. O corpo glorificado vai ter 33 anos. Vou baixar um pouco. Alan, desculpa, Alan? Alguém? 33, Jesus? 30, poxa. Então, esse aí não vai passar nada melhor do que isso, tá? Se ficar assim. Então, é claro que isso aí não é bíblico, não tem. É uma teoria, e para ser teoria tem que ser provado, né? Então, que parte? Toda, né? Toda. Isso inclui, irmãos, isso inclui o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras, as nossas obras. Tudo que há em nós deve ser fiel à lei de Deus. Então, nosso corpo e alma, completamente, somos obrigados a cumprir integralmente a lei moral de Deus. Continuando. Outra pergunta. Por quanto tempo a lei moral de Deus submeterá os seres humanos? Obviamente que esse tempo é só até... Por quanto tempo a lei moral vai estar ali? Somente até... Para sempre. Para sempre. É claro que é para sempre. Porque é possível que Deus mude, é? Não, o padrão dele está aí. O padrão é dele, o salvo está aí. E vai mudar agora? Não, é para sempre. Mas isso para sempre inclui na época o tempo da glorificação também? Claro, também, muito bem. Agora, tem um detalhe aqui que eu espero que não seja polêmico, viu, Rafael? Espero que não seja polêmico, mas a resposta é para sempre, como vocês me responderam, na vida presente quanto na vida por vir. Agora, na vida por vir, a forma específica da revelação da lei moral de Deus ao homem não será mais os 10 mandamentos, que são apropriados para essa vida no mundo presente, mas uma revelação nova e mais direta da vontade de Deus, apropriada à vida na eternidade. Lembra que quando Adão, quer dizer, aí interpretações, né? Quando Adão ele estava no estado da inocência, não precisava, né, ter aquelas sequências, né? Aquelas, de acordo com o presbítero Júlio Bessa, são mais de 600, né, regras que tem só no Pentateuco. Não precisava ter essa sequência de regras, né? Realmente não precisava. E essa questão foram reveladas depois. Então, guardadas as devidas proporções, sem causar nenhum tipo de polêmica, possivelmente, realmente na época na vida por vir, né, quando o corpo glorificado, talvez seja diferente mesmo a forma de Deus revelar a sua lei. Talvez seja diferente mesmo, tá? Não quero que cause polêmica, tá? Para frente. Passar para outra pergunta já. A ideia é passar logo, né, para não ter... Em que a lei moral de Deus difere de todas as leis humanas? Pronto. Aqui entra exatamente aquilo que o presbítero Júlio falou. Falando muito do presbítero Júlio porque, né, é uma sequência. Então, em que a lei moral de Deus difere de todas as leis humanas? Ora, as leis humanas foram feitas por homens, enquanto que a lei moral de Deus foi feita por Deus. Então, isso aí é um grande diferencial, tá? Então, as leis humanas
Inclusive, todas as leis das várias religiões não cristãs satisfazem-se com uma obediência parcial, aproximada e imperfeita, ao passo que a lei moral de Deus exige perfeição moral absoluta e não pode tolerar o mais leve grau de qualquer pecado. Lembra que ele chegou a falar de uma lei, esqueci agora, o povo não, é Babilônia, mas é o nome do rei, que instituiu uma lei, só que essa lei... Código Hammurabi. Código Hammurabi. Não sei se posso até estar enganado, mas não era essa lei que tinha diferentes aplicações? Se a pessoa era pobre, era um jeito, e se a pessoa fosse mais abastarda, era outra aplicação? Então, veja, essa obediência ela é parcial, ela é aproximada, ela é imperfeita. Né? Então, o homem, quando faz suas leis, ele faz, né, usando esses artifícios. Tanto é que alguns, né, não todos, mas alguns advogados buscam exatamente a brecha que tem na lei. Se a lei não fala, então vamos pegar aqui a brecha que ela deixou em aberto, como por aqui. Certo? Outra pergunta. A lei de Deus, ao exigir perfeição moral absoluta dos seres humanos, não demanda algo impossível? O que vocês acham? Sim, é impossível mesmo. Para nós homens. É impossível. Mas por ser impossível para nós, Deus vai mudar, vai se arrepender, vai baixar o sarrafo? Não, claro que não. Claro que não. Então, é verdade, né? Ninguém no mundo pode satisfazer a perfeição moral absoluta que a lei de Deus requer. E aí? E agora? Muito bem, garoto. Antes disso, seria Deus irracional ao exigir dos seres humanos aquilo que lhes é impossível obter ou alcançar? Não, claro que não. Deus não é irracional. Por quê? Porque Deus mesmo providenciou a redenção em Jesus Cristo, seu Filho. E foi falado hoje na pregação também. Exatamente, né? O amado de Deus, né? Que é Jesus Cristo, né? Que talvez no Salmo 127, o fato de você mencionar Salomão ali, pode até passar uma mensagem, mensagem completa. Pode até ser Salomão, ok, mas tem Jesus Cristo também, que também é descendência de Davi. E tem mais ainda, nós que somos filhos adotados, também estamos naquele mesmo rol, como falou o pregador. Né? Então não é só, não se restringe a Salomão, né? Jesus, claro, e nós também, por adoção. Não por mérito, mas por adoção. Então, se é Deus, claro que não. Claro que não. Olha só, interessante. Antes da queda, o homem não era apto à perfeição moral absoluta? Sim. Sim. Deus criou todas as coisas de forma perfeita. O homem que se meteu, né, o homem que fez as suas presepadas, certo? Mas Deus criou o homem perfeito. E o homem caiu no pecado por sua própria culpa. Isso é importante. O pecado, né, a cobiça, de acordo com Tiago, bateu a porta e essa cobiça deu origem ao pecado. E o pecado gera a morte, como o próprio Deus tinha advertido para Adão. O homem caiu no pecado por sua própria culpa e por isso a perfeição moral tornou-se impossível. Mas percebam que, na origem, o homem era apto à perfeição moral absoluta. Deus, no entanto, não poderia amenizar as exigências da sua lei para ajustá-las à nossa condição pecaminosa. Deus não pode baixar o sarrafo,
A lei de Deus, que é a expressão do próprio caráter de Deus, que falou o Tiago aqui agora, é a expressão do próprio caráter de Deus, ela é imutável. Da mesma forma como, né, se é a expressão do caráter, a lei ela é imutável, isso, né, implica que Deus ele é imutável também. Né? Como é a nossa própria culpa, não se pode esperar que Deus rebaixe o nível das suas exigências da lei moral, adaptando-as à nossa pecaminosidade. E nada há de irracional ao exigir de nós aquilo que nos é impossível cumprir. Eu imagino que essa frase deixou claro. Se alguém falar para vocês, poxa, não é impossível, Deus... Não. Por quê? No início nós tínhamos a capacidade de cumprirmos isso. Irracionais somos nós. Mas no princípio, Deus nos colocou o homem totalmente apto à perfeição moral absoluta. Aí tem uma pergunta, mas que o Rafael já tinha até respondido. Houve algum ser humano que tenha cumprido perfeitamente a lei moral de Deus? Hã? Sim, Jesus, claro. Jesus Cristo, ele viveu uma vida de perfeição moral absoluta nesse mundo durante todo o tempo que vai desde o seu nascimento até a sua crucificação. Durante esse tempo, ele jamais quebrou quaisquer dos mandamentos de Deus, no mínimo grau, incluindo pensamentos, palavras e obras, além de cumprir perfeita e integralmente o lado positivo da lei. Por que a gente fala lado positivo da lei? Porque a lei, até vimos hoje na pregação também, a lei, e também na EBD última, a lei, ela nos mostra que nós somos pecadores. A lei nos condena. Porque nós somos pecadores mesmo. Ela nos condena. Mas qual é o lado positivo da lei? Porque o objetivo da lei foi resumido pelo próprio Cristo. Né? Amar a Deus e ao próximo. Então isso é o resumo da lei. O lado positivo da lei qual é? Amar a Deus de todo o coração, alma, mente e energia. E o próximo com um amor secundário apenas ao seu amor ao Pai Celeste. Então, amar a Deus todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a ti mesmo. Em nosso Senhor Jesus Cristo, vemos a perfeição moral absoluta exigida pela lei moral, não de modo abstrato, mas concretizada de fato na vida humana, ou concretizada de fato na vida humana. Então, percebam essa regra, quando nós formos analisar daqui a um tempo os 10 mandamentos. Essa regra, ela é fundamental. Para a gente entender a profundidade que são os 10 mandamentos. É tão profunda, mas tão profunda, que eu teria dificuldades em fazer uma exegese dos 10 mandamentos, dado a profundidade desse tema. Ok? Para finalizar, como eu falei, ia ser rápido. Né? Para finalizar, essa regra nos tem alguns ensinamentos. A primeira regra estabelece o princípio de que a lei é boa, perfeita, universal, ela é permanente, não muda. O sarrafo não muda. Né? Ela também não se restringe somente aos judeus, não se limita às circunstâncias, não depende do tempo, da cronologia, não se invalida com as mudanças culturais e também não se envelhece com o tempo. Por quê?
porque ela é a palavra de Deus. A lei é de Deus. E também não é passível, de variações e mutações na sua essência e nos seus propósitos originais. Se vocês ouvirem alguém dizer, não, isso é coisa do passado, mudou, a coisa agora mudou. Não, porque Deus não muda. Queridos e queridas, que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos na beleza da tua santidade. Tu, ó Pai, que requeres o cumprimento da lei de forma cabal. Nem mais, nem menos. Exatamente aquilo. Ó Deus, age com misericórdia para com nossas vidas. Porque sabemos que somos devedores de Ti. Mas através de Cristo Jesus, através da sua morte e cruz, Ele nos deu livre acesso a Ti. Hoje podemos chegar a Ti porque temos esse mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele que cumpriu toda a lei de forma perfeita. E hoje, nós, por intermédio de Cristo, também cumprimos a lei de forma cabal, de forma perfeita. Obviamente, ó Pai, nada pelos nossos méritos, mas tão somente pelo mérito de Cristo, que através do seu sacrifício, que foi agradável a Ti, Tu aceitaste esse sacrifício de Cristo. Tanto é, ó Pai, que Tu ressuscitaste ao terceiro dia dentre os mortos. Ó Deus, age com misericórdia para com nossas vidas. Que Tu possas estar continuando nos edificando através da Tua palavra. E que possamos, ó Pai, não sermos simplesmente ouvintes, mas que possamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos de Ti. Ó Deus, age com misericórdia para com as nossas vidas. Tudo isso que nós oramos agradecidos é em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Amém.